nós vamos hoje tratar, da sequência do nosso conteúdo dentro dos direitos reais, nosso disciplina de Direito Civil 7, sobre a propriedade. A nossa aula, nós vamos dividir ela aí em dois objetivos. O nosso primeiro objetivo é trabalhar o conceito de propriedade, então vamos destrinchar, ver características, atributos aí sobre a propriedade, e posteriormente nós vamos focar nos atributos da propriedade que está presente no artigo 1228 do Código Civil. Inicio dizendo para vocês que o nosso ordenamento jurídico ele protege a propriedade privada a um nível máximo, ou seja, a um nível constitucional. Está lá no nosso artigo 5º, no inciso 22 e no artigo 170, no inciso 2, que eu recomendo a leitura de vocês, assim que encerrar a aula. Seguindo aí, nós vamos iniciar dizendo que a propriedade é o único direito real sobre a coisa própria, ou seja, sobre os nossos bens, porque os outros direitos reais que constam lá no artigo 1225, eles são direitos reais sobre as coisas alheias, ou seja, sobre bens que não nos pertencem, que pertencem a terceiros. E é o nosso assunto, da outra parte do nosso semestre, que nós vamos tratar sobre esses direitos reais sobre as coisas alheias. Por que é importante estudar a propriedade? A propriedade ela tem uma importância imensa na nossa vida. Afinal, o principal e maior interesse de quase todas as pessoas aí que vivem em sociedade é o acúmulo de bens. Vivem-se buscando uma formação de um patrimônio, não é isso? Acredito que pelo menos para as pessoas capitalistas, o objetivo máximo da vida é conquistar um patrimônio. Dito isso, verifica-se que a propriedade possui uma importância incontestável dentro da nossa organização social, prioritariamente capitalista em que vivemos. Quanto mais nós protegemos a propriedade, mais nós vamos estimular aí o trabalho e a produção de riqueza na sociedade. Assim como outros ramos do direito civil, como o direito sucessório, que ele estimula o trabalho e a produção de riqueza, haja vista a perpetuidade do patrimônio na família, a propriedade ela é aí lá no topo da montanha o mais importante elemento motivador para que as pessoas trabalhem e produzam. Por quê? Através do nosso trabalho, nós podemos nos tornar donos, ou seja, sermos proprietários de coisas e constituir um patrimônio. Negar o nosso direito de propriedade é uma atrofia no desenvolvimento socioeconômico, porque ela é um forte estímulo para o trabalho e a produção de riqueza. É inerente à natureza humana, ou seja, desde o homem das cavernas, desde antes do nosso contrato social e da nossa organização em sociedade, o homem primitivo ele já se tornava dono da sua caça, das peles, das armas, das ferramentas que construía, da sua caverna, então ele já tinha esse hábito de apoderar das coisas. A propriedade é mais difícil de ser percebida do que a posse. Por quê, pessoal? A posse, ela pertence ao mundo da natureza, ou seja, ela é exteriorizada. Lembra que nós falamos que a posse era a exteriorização da propriedade? Enquanto que a propriedade, ela é apenas o domínio, ou seja, ela está no mundo jurídico. Se você me fala que você tem a posse aí de roupas, livros e relógios que você está usando nesse momento, eu vou poder visualmente identificar se você de fato tem posse. Agora, eu não vou ter certeza se você realmente é dono desse objeto. Se eu te vejo andando com um carro na rua, eu sei que você tem posse daquele carro, mas eu não sei se você tem propriedade, porque a propriedade pertence aí ao universo jurídico e a comprovação se dá mediante ali elementos que vão me atestar que você de fato é proprietário. Seguindo, nós vamos trabalhar agora, tentar enxugar, tentar conceituar o que seria a propriedade. Chama a atenção de vocês para o fato de que a propriedade ela não tem um conceito único, ela tem bastante flexibilização no que diz respeito à conceituação. A propriedade ela sofre aí inúmeras influências e transformações que vêm se dando ao longo do tempo. É considerado o mais extenso direito real que um determinado ordenamento jurídico confere a uma pessoa.
tem uma complexidade conceitual. O próprio Código Civil ele não apresenta um conceito claro, expresso de propriedade, mas ele oferece, né, nos confere quais são os poderes do proprietário, que depois a doutrina vai chamar de atributos da propriedade, e eles estão previstos lá no artigo 1228, que nós vamos analisar agora. Então, nós vamos ver que a propriedade, ela é o poder legítimo e pleno sobre a coisa, que pode sofrer limitações pela lei ou pela vontade. Nós sabemos que já não é mais amplo e indeterminado, né? Essa propriedade ela tem limitação aí na função social da propriedade, que nós vamos aprofundar. Ela é a submissão de uma coisa a uma pessoa, ou seja, se aquela coisa é minha, ela está submissa a mim. É o direito real sobre a coisa própria, né? Me pertence, é meu, eu sou proprietária. E nós vamos adotar o conceito, não conceito, mas noções ali informadoras que o próprio Código Civil traz, né? Que é muito bom, muito completo, e a lei ela está sempre ao nosso alcance, né? Nós podemos confiar nela. Vamos utilizar o artigo 1228. A doutrina chama, em alguns momentos, de atributos da propriedade, em outros momentos de poderes do proprietário e também de elementos constitutivos da propriedade. Então, vocês podem encontrar essas três características, essas três denominações, né, assim melhor dizendo, para se referir ao que o legislador civilista nos oferta aí no artigo 1228. A redação do artigo é o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, nós vamos destrinchar que deste artigo 1228, nós conseguimos tirar aí 4 atributos, né? Que é usar, gozar, dispor e reaver a coisa, certo? Que o nosso querido doutrinador Tartucci, né, Flávio Tartucci, ele vai nos criar um esqueminha, ele vai falar que esses 4 atributos formam o grude, ou seja, que esses 4 atributos da propriedade o que gera um grude com a coisa, só para a gente memorizar, tá, pessoal? Então, os 4 atributos gera a memorização, né? Grude, gozar, reaver, usar e dispor, que Flávio Tartucci nos orienta que podemos lembrar aí que é o grude com a coisa. Tranquilos? Vamos seguir. Nós vamos agora trabalhar cada um desses atributos. O primeiro atributo é a faculdade de gozar ou fruir, chamado de usfruendi. É a faculdade de retirar, perceber os frutos, tanto frutos naturais como os frutos industriais e os frutos civis, e aproveitar economicamente os produtos da coisa. Nós precisamos fazer a leitura do artigo 1232. E agora nós vamos tentar fazer aí a termo de recapitulação, né? A análise do que são os frutos e o que são os produtos. Os frutos são bens acessórios que saem do principal sem diminuir sua quantidade. Por exemplo, fruto natural, dou um exemplo aí para vocês, que são as frutas. Você tem aí um pé de goiaba, ele produz goiaba, não vai diminuir a árvore goiaba, ele vai produzir algo a mais. O aluguel. Você tem um imóvel, né, uma casa, você aluga, não vai diminuir o tamanho da casa. Você vai o quê? Você vai frutificar, vai ter o rendimento dos aluguéis, que é algo a mais, certo? O produto são bens acessórios que saem do principal, causando a diminuição de sua quantidade. Por exemplo, pepitas de ouro de uma mina. Você tem uma mina, se você retira as pepitas ali, você vai diminuir, né, aquela sua capacidade produtiva e automaticamente essas pepitas não irão retornar ali para aquela mina de ouro, ok? Seguindo aí, o nosso segundo atributo, né, que
que nós vamos ver é o direito de reaver ou buscar a coisa. Ius vindicatio ou ius vindicandi é o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Nós vimos isso aqui em sala, pessoal, que é o direito de sequela, que vem do verbo seguir. Eu tenho o direito de seguir a minha coisa, de reaver a minha coisa, se alguém injustamente possui aquela coisa que é minha. Então, nós vamos exercer esse direito por meio da ação reivindicatória. A faculdade de usar ou utilizar a coisa é o terceiro atributo, chamado de ius utendi. É a faculdade que o dono, proprietário, tem de utilizar a coisa ou até mesmo de não utilizar a coisa, de modo que ele faça o que bem entender, o que seja mais conveniente para ele, desde que ele não altere a substância da coisa ou que ele apenas a mantenha em seu poder para que ela possa lhe servir quando for conveniente, podendo excluir terceiros desse igual uso, porque se eu não quero que terceiros utilizem a minha coisa, eu posso limitar essa utilização. Nós vamos ver que essa faculdade de usar ou utilizar a coisa, ela não é ilimitada, ela sofre limitações, restrições legais, que nós podemos citar dois exemplos, que é a função social da propriedade e a vedação do ato emulativo. Esse ato emulativo, pessoal, é quando você realiza algo que prejudica terceiro. Eu indico que vocês façam a leitura, já de modo antecipado, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 1228, que vai falar tanto da função social quanto da vedação do ato emulativo. Quando nós falamos na função social, nós vamos identificar que a utilização da propriedade não é mais ilimitada como se pensava no Código 916. Aqui, essa propriedade ela tem que estar em harmonização com o desenvolvimento socioambiental. Você não pode trazer prejuízos para as pessoas que trabalham na sua propriedade, prejuízos para o meio ambiente, não pode ter situações, por exemplo, na propriedade rural de trabalho escravos, não pode desrespeitar a questão ambiental. Então, nós vamos verificar que respeitar a função social é um limite do direito de propriedade. E outro limite, são os direitos de vizinhança, que nós vamos estudar em breve na segunda parte do semestre. Quando nós falamos que uma propriedade ela não cumpre a função social e o Estado vai realizar a desapropriação, essa desapropriação não é para o Estado, porque se ele agisse dessa forma, gente, ele estaria agindo de acordo com os preceitos do comunismo ou do socialismo, que não é o caso do nosso Estado, porque o Brasil não tem nenhuma inspiração socialista ou comunista. Ele vai fazer o quê? Ele vai desapropriar para que outros particulares que possuam meios mais favoráveis de utilização possam se aproveitar dela. Então, isso só comprova que o nosso direito valoriza a propriedade privada. No caso da propriedade rural, ela vai ser destinada para a reforma agrária, e no caso da propriedade urbana, ela pode ser destinada para a utilização de atendimento de moradias públicas, de criação de casas que serão destinadas para as pessoas do movimento sem teto ou de alguma outra articulação de moradia urbana. Seguindo aí, nós vamos para o quarto atributo. O quarto atributo é a faculdade de dispor ou alienar a coisa, chamada de ius disponente. O ius disponendi é a faculdade de transferir a coisa, de gravá-la de ônus, de aliená-la a outra em qualquer título. Nós vamos ver que nós temos aí vedação de atos antissociais, então a função social da propriedade mais uma vez estando presente, demonstrando que essa disposição da coisa, ela não é também ilimitada, ela precisa respeitar a função social da propriedade.
Além de ser a propriedade, né, a soma das três faculdades usar, gozar e dispor, a propriedade ela vai produzir um efeito, que é justamente o direito de reaver a coisa, que está na parte final do 1228. Então, aqui nós estamos entendendo a lógica existencial dos 4 atributos que nós acabamos de estudar, né? São 3 faculdades, você pode usar, gozar e dispor, e você tem o direito de reaver a coisa, configurando aí a existência dos 4 elementos, né, que constituem aí a propriedade. Como se faz isso, né? Como se recuperam nossos bens que injustamente estejam com o terceiro? Nós vamos nos valer da ação reivindicatória. É a ação do proprietário sem posse contra o possuidor sem título. É meu e eu tenho a propriedade, mas eu estou sem a posse e aquela pessoa que possui não tem o título, eu vou me valer do instrumento processual chamado ação reivindicatória. Essa ação ela serve ao dono, né, contra o possuidor injusto e contra o possuidor de má-fé ou contra o detentor, ok? O possuidor injusto é aquele que não tem o justo título, né, gente? O possuidor de má-fé ou contra o detentor, que nós já sabemos que se difere do possuidor. É importante a gente não confundir a ação reivindicatória com a ação possessória que nós já estudamos. A possessória é a ação do possuidor contra o invasor. Então, eu possuo, mas não sou proprietária e aquilo que eu tenho posse foi invadido. Eu vou me valer da ação possessória, que inclusive pode ser o proprietário, né, esse invasor. Por exemplo, o locador quer entrar a qualquer hora na casa do inquilino, alegando ser o dono. Não pode, mas o proprietário que aluga uma fazenda também pode usar a possessória se agricultores ameaçarem invadir e o arrendatário não toma providências, afinal o proprietário tem posse indireta, entendeu? E a fazenda está alugada e alguns agricultores ameaçam invadir, ocupar essa propriedade, o arrendatário não toma providências, o proprietário ele pode, como ele tem posse indireta, lembra que nós vimos que tem essa distinção em posse direta e posse indireta, ele pode se valer, né, da ação possessória para poder reivindicar aí em relação a essa ocupação. A vantagem da possessória é a possibilidade de concessão de liminar pelo juiz, porque se a pessoa tem posse, ela tem uma relação direta com a coisa, então é possível que haja, né, ali deferimento de liminar por parte do magistrado. Já na reivindicatória, cabe apenas tutela antecipada, se for comprovada a verossimilhança do pedido, né? Como vocês ainda vão estudar em direito processual civil, não vamos ficar sofrendo com isso agora, é importante só entender os elementos essenciais da parte material. Esse direito de reaver, ele é uma consequência direta da sequela, ou seja, do direito de seguir a coisa, que faz parte da reivindicação da coisa, aquela característica dos direitos reais que nós estudamos lá na nossa primeira aula, então vocês podem voltar aí no caderninho e buscar nas anotações de vocês, né? Que permite que o titular do direito real o exerça contra qualquer pessoa, que ele possa seguir e reaver a sua coisa. Vamos lá. Dessa forma, podemos entender que a propriedade possui como características, né? É direito absoluto, porém coloquei até uma ressalva aí para que vocês façam a leitura do parágrafo 1º e também do parágrafo 2º, no 1228, que vocês vão ver que já não é mais absoluto, né? Que ele sofre limitações aí, tanto da função social da propriedade, como dos atos que prejudiquem terceiro, como nós já comentamos anteriormente. É um direito permanente, porque ele tem a característica de perpetuidade no tempo. Lembra que nós já vimos que os direitos obrigacionais, eles têm uma limitação temporal. Se você adquirir um contrato, você quer cumprir esse contrato e encerrá-lo, né? Se você tem uma dívida, você quer pagar a sua dívida e encerrá-la. Já o direito de propriedade tem a característica de se estender no tempo. Se eu compro alguma coisa, eu quero que aquela coisa seja minha. Não tenho um prazo, vou comprar essa cadeira por 15 dias. Não, aí é locação, não é propriedade. E o outro, né, outra característica é a exclusividade. Lembra que nós já falamos que é meu, eu posso, as outras pessoas têm que respeitar o meu direito de propriedade? É exclusivo meu, né? E vocês façam a leitura do 1231, que vai ajudá-los a compreender.
E a quarta característica é elasticidade, que eu fiz até uma ilustraçãozinha no próximo slide para a gente poder verificar melhor. Os atributos da propriedade, o seu fracionamento, que vai ter aí uma ligação direta com a elasticidade da propriedade. Nós vamos usar os ensinamentos do Tartucci, que fala que a propriedade plena ou alodial é como se fosse o copo cheio. Isso aqui era para ser um copo, viu, pessoal? E a propriedade restrita ou limitada é um copo com menos água. E aí isso vai gerar a elasticidade da propriedade, que é uma das características. Ou seja, à medida que você caminhar nesse sentido, né, dispor, usar, reaver, gozar, você está trabalhando o princípio da consolidação. À medida que você está na direção gozar, reaver, usar, dispor, você está se aproximando da disponibilidade, você está trabalhando o princípio do desmembramento. Então, quanto mais o copo está cheio, né, que você se aproxima da característica gozar, você tem propriedade plena ou alodial, e quanto mais você se aproxima do atributo dispor, você tem propriedade restrita ou limitada, que é o copo com menos água, e que nós vamos estar trabalhando essa elasticidade da propriedade com o princípio da consolidação ou com o princípio do desmembramento. Tranquilos? Seguindo aí, só uma ilustração. Se essa casa é minha, pessoal, eu tenho o direito de morar nessa casa, né, de gozar dessa casa. Eu tenho o direito de usar essa casa, de fazer um evento nessa casa, de ter toda a minha realização de vida nessa casa. Eu tenho o direito de alugar essa casa para que eu possa ter rendimentos econômicos. E eu tenho o direito de vender essa casa, alugar essa casa, né? Como eu já disse para vocês, arrendar essa casa. Ou eu posso também, se alguém ocupa a minha casa aqui injustamente, eu tenho como fazer a reivindicação dessa casa. Então, sobre essa casa, eu tenho os atributos de gozar, usar, dispor e reaver, que são os 4 atributos aí da propriedade. Nós vamos ver que dentro do direito da propriedade nós temos como sujeitos o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo ele é o proprietário, que pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, desde que seja capaz. O menor ele pode adquirir mediante a representação do pai ou do tutor, né? Depois é interessante ler o artigo 1º, o artigo 1634 e o artigo 1747, e do outro lado nós temos o sujeito passivo, que é um sujeito indeterminado, ou seja, todas as demais pessoas, toda a coletividade deve respeitar o meu direito de propriedade. Se a casa é minha, todo mundo deve respeitar que é uma propriedade particular que me pertence. Sobre o objeto da propriedade, nós vamos verificar que o objeto da propriedade é toda coisa corpórea, incorpórea, móvel ou imóvel. Depois nós vamos ver como se dá essas propriedades na nossa próxima aula. E que a propriedade incorpórea atualmente na nossa composição social, ela é um tanto quanto mais valiosa, né? Softwares e tecnologia aí valem mais do que a própria terra e o próprio petróleo, que são elementos aí valiosíssimos dentro da nossa economia mundial, que vocês já sabem. Do mais, pessoal, é isso, tá? Nós vamos dar sequência no nosso estudo da propriedade na nossa próxima aula.